Capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como a tenaz. Com ela, tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Até aí. É difícil falar amém, né, nesse fim. O que Deus está querendo dizer com isso? Meu Deus do céu. Ajuda a gente a entender esse texto, Senhor. Vamos lá, deixa eu falar um pouco do contexto aqui, para a gente entender o que está acontecendo. O povo de Israel estava totalmente entregue à idolatria. Totalmente entregue à idolatria. Quando que Isaías surge? Se você abrir aí rapidinho, volta na sua Bíblia, no primeiro capítulo de Isaías, capítulo 1, verso 1. As primeiras frases do texto de Isaías. Abre bem rápido a tua Bíblia. Eu pretendo abrir alguns textos da Bíblia, tá? Então fica com a tua Bíblia na mão, fica com o aplicativo aberto se você puder. Isaías 1, verso 1. Olha o que já começa falando no texto mesmo do livro de Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Isaías recebe aí uma visão, tá, a respeito do seu povo, durante os reinados de quem? De Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que eram reis de Judá. Então isso aqui vai ajudar a gente a entender qual era o contexto que Isaías estava inserido. De quem que Isaías era contemporâneo, por exemplo? Desses reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Olha o que a Bíblia fala a respeito desses reis e de como foi o reinado deles, que reinaram em Judá, quando Isaías estava sendo levantado por Deus como um profeta. Aí você vai achar isso lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulos 15 e 16. Eu não vou abrir agora, mas acredita no que eu estou falando. Vai falar sobre o reinado de Uzias, do reinado de Jotão, do reinado de Acais. Aí você vai ler aquele texto que vai dizer assim: Uzias começou a reinar no não sei quanto ano do reino do norte, do reinado, né, do rei de Israel. Ele começou a reinar com tantos anos de idade. Ele fez o que o Senhor aprova. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. Existiam altares idólatras que foram erguidos naquele tempo, só que esses reis assumiram e esses altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Aí quando vai falar de Jotão, a mesma coisa. Jotão começou a reinar com tantos anos de idade, ele fez o que o Senhor aprova, contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Isaías surge nesse tempo, que esses reis estavam reinando. Aí depois vem Acais. Aí você vai ler no capítulo 16 de 2 Reis. Aí Acais já foi um pouco pior. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel, é que ele está falando do reino do norte, e chegou a queimar o seu filho em sacrifício. O tamanho da idolatria
nesse tempo era esse. O rei Acais chegou a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Esses reis aqui são os reis que reinaram no tempo que Isaías surge. No tempo que essas palavras que a gente leu aqui de Isaías são ditas para o povo como uma condenação de Deus. A nação de Israel tinha deixado de adorar exclusivamente o Senhor, como deveria ter sido desde o início. Eles estavam idolatrando, eles estavam prestando culto aos deuses das nações à sua volta. E Deus tinha alertado que isso poderia acontecer. Ele tinha falado para o povo prestar atenção. Não dá mole, cara. Quando vocês entrarem lá, vocês vão sofrer esse tipo de tentação. Destruam tudo que vocês virem pela frente. Infelizmente, isso não aconteceu. Eles estavam se voltando a esses deuses. Eles estavam depositando a sua confiança nesses deuses. Eles estavam dando a sua entrega a esses deuses. Eles estavam oferecendo a sua adoração a esses deuses. O Senhor já não era mais adorado como deveria no meio do povo. Ele não era mais exclusivo. Então, ele chama Isaías como profeta para dizer ao povo o texto que a gente leu aqui. Os versos 9 e 10. Vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. O que é esse texto? Esse texto é uma declaração de juízo de Deus ao povo. É uma declaração de juízo de Deus ao povo. Como eu falei, Israel tinha se tornado idólatra. Idólatra. Então Deus vem e dá uma condenação ao povo. O que é idolatria? Essa semana eu li um livro, eu engoli um livro, cara, que eu fiquei encantado, apaixonado por ele. E ele fala muito a respeito desse texto, ensina muitas coisas legais desse texto. Mas o autor, chamado Gregory Beale, ele escreve 2 definições que eu quero que você anote, se você puder anotar, sobre idolatria. Primeiro, idolatria é tudo aquilo a que seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva. Idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva. E uma outra definição que ele traz é: ídolo é tudo o que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Ídolo é tudo o que exige a lealdade que deve ser dada exclusivamente a Deus. Qualquer coisa que tire a lealdade que nós deveríamos dar totalmente a Deus, exclusivamente a Deus, se torna um ídolo. Guarda essas definições porque elas vão ajudar a gente ao longo aqui dessa exposição. Deus tinha dado uma ordem muito clara para o povo, quando tinha libertado o povo do Egito. E isso a gente vai achar nos 2 primeiros mandamentos, lá dos 10 mandamentos, do Decálogo. Você vai achar isso em Êxodo, capítulo 20, versos 2 ao 5. Deus fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E começam os mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Deus deu uma ordem muito clara: não terás outros deuses além de mim. E ele continua: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso. Deus deu essa ordem de uma forma muito clara, para que depois o povo não pudesse dizer: poxa, mas você não falou que a gente tinha que adorar exclusivamente a você. Deus tinha sido muito claro desde o início, desde que ele tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Só que Israel já não vivia mais como Deus queria desde o início, desde que os tirou da escravidão. Infelizmente, Israel havia se voltado para os ídolos das nações ao redor. E como a gente está falando, ídolo é tudo o que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus.
Ídolo é tudo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Israel, nesse contexto, dessas palavras que Isaías falou ao povo, deixou de ser leal exclusivamente a Deus. Deixou de adorar exclusivamente a Deus, passou a confiar em outros deuses, passou a esquecer tudo que o Senhor havia feito por eles com tanto amor, com tanto cuidado, enquanto livrava eles mesmo da escravidão, enquanto livrava eles dos inimigos ao longo do caminho. Não havia outra consequência para Israel, senão a de receber a sentença pelo seu pecado. Não existia outra coisa que pudesse acontecer, senão a de receber a condenação. O povo se tornou idólatra. Então Deus levanta Isaías e ordena que ele fale ao povo. E aí agora vai fazer sentido esse texto para a gente. Eles querem adorar outros deuses? Eles querem ter outros ídolos? Pois bem, então eles vão ficar igualzinho a esses ídolos. Eles não vão enxergar, eles não vão ouvir, eles não vão sentir mais a minha presença. É isso que vai acontecer. Por isso as palavras duras aqui do profeta. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. E sempre que a gente lê palavras parecidas ao longo de toda a Bíblia, sobre essa questão da perda dos sentidos, da gente perder a visão, da gente perder a audição, da gente ter um coração insensível, a gente vai perceber a condenação de Deus, e especificamente contra o pecado da idolatria. E é isso que esse texto vai ensinar para a gente. E quem vai explicar de uma forma um pouco melhor é o Salmo 115, a partir do verso 4. Abre a sua Bíblia rapidinho. Salmo 115, do verso 4 ao verso 8. Esse é o texto que vai interpretar o que está acontecendo aqui com Isaías e com a profecia dele para o povo. Salmo 115, versos 4 até o 8. O que diz? Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que confiam neles. O que esse texto de Salmos ensina para a gente é que Israel deveria reverenciar o Senhor em vez dos ídolos das nações ao redor. Caso contrário, ele sofreria o mesmo destino dos idólatras. E é isso que está acontecendo. O princípio é esse. Se a gente adorar os ídolos, a gente vai ficar semelhante a eles. E essa semelhança vai nos arruinar, porque a gente vai perder os sentidos básicos da vida. E é isso que está acontecendo. Você gosta de ídolos, Israel? Pois bem, então você vai ficar igualzinho aos seus ídolos. Você agora vai parar de ouvir, você agora vai parar de ver, você agora vai parar de sentir. É isso que está acontecendo. E para a gente entender um pouco melhor, tem uma consideração que eu queria fazer sobre o contexto histórico aqui, desse momento, desse texto aqui no tempo de Isaías. Naquela época existia um ritual, quando as pessoas criavam um ídolo para elas adorarem. Era um ritual chamado lavagem de boca. Alguns estudiosos, eles vão concordar que esse momento aqui da purificação de Isaías, na entrada do templo de Deus, em que Isaías se vê como alguém impuro, vem um anjo e toca nele com uma brasa viva, talvez seja uma ironia do próprio Deus diante do povo, fazendo menção a esse ritual aqui. A esse ritual que era conhecido nesse tempo. Como é que era esse ritual? As pessoas acreditavam em algumas divindades, então elas faziam os ídolos. Elas faziam um ídolo dentro de uma oficina que ficava dentro do templo desse ídolo. E aí depois, esse ídolo, depois de pronto, depois que eles faziam lá a boquinha, o olhinho e etc., eles levavam esse ídolo para a entrada do templo em que esse ídolo seria adorado, e aí ele era formalmente instituído como ídolo. As pessoas, quando faziam isso, elas acreditavam que a essência viva daquela divindade em questão seria transferida para aquela estátua ali dentro do templo. E essa estátua receberia vida por esse ritual. E aí eles acreditavam
que esse ritual ativava os sentidos mesmo daquela imagem e fazia com que os sentidos humanos começassem a ser vivificados naquela imagem. O olfato, o paladar, a visão, essas coisas. Eles acreditavam nisso de fato. Eles acreditavam que aquela divindade desceria e habitaria naquela imagem e eles, a partir de então, adorariam aquela imagem. Os estudiosos dizem que até mesmo esses termos, quem enviarei, quem irá por nós, tem a ver com essas divindades daquele tempo, que eram adoradas. Então, tudo o que está acontecendo com Isaías nesse momento, o fato dele ter sido levado à entrada da porta do templo do Senhor, da sua boca ter sido purificada, dele ter sido declarado perdoado, podem ser lidos até mesmo como uma zombaria do próprio Deus, como uma ironia do próprio Deus, usando o ritual que eles conheciam naquela época, que eles estavam fazendo o tempo inteiro, para justamente dar essa condenação para o povo de Israel. É como se Deus pegasse e falasse assim, ó, vocês fazem esse ritual, eu vou fazer igualzinho então aqui. Pega o meu servo, faz, vocês estão vendo o que está acontecendo? Agora fala para eles, ó, agora vocês vão ficar desse jeito, vocês vão ter ouvidos e não vão ouvir, vocês vão ter olhos e não vão enxergar, vocês vão ter coração e não vão mais sentir, assim como esses ídolos que vocês têm criado para adorar, que são feitos por mãos humanas. E aí Deus vai e fala, ó, agora vocês vão ficar iguais a essas imagens. E aí, possivelmente, Deus está até usando a linguagem que aquele povo entenderia naquela época, com tamanha idolatria. Como a gente falou antes, não existia outra consequência para Israel, senão a de receber a sentença pelo seu pecado. Não existiria outra consequência para o povo. E quais são as lições que são importantíssimas para a nossa vida aqui, nessa manhã, nesse retiro? Em primeiro lugar, se você puder, anota aí. Nós nos tornamos como aquilo que adoramos. Eu e você nos tornamos como aquilo que nós adoramos. A gente fica cada vez mais parecido com aquilo que a gente adora, com aquilo que a gente reverencia, com aquilo que a gente presta culto. Deus fez cada um de nós aqui para a sua adoração. E somente para a sua adoração. Nós existimos para adorar a Deus. E somente a Deus. E a consequência é que nós nos tornássemos cada vez mais parecidos com Ele. O povo de Israel fez exatamente o contrário disso. Em vez de prestar culto somente ao Senhor, que os tinha livrado da escravidão, que tinha derrotado os seus inimigos, que sempre cuidou deles, que sempre os amou, agora virava as costas para Deus para adorar imagens feitas por mãos humanas. E eles começaram a se tornar como aquelas imagens, sem ouvir mais a voz do único Deus, sem enxergar mais os seus grandiosos feitos, sem dar a devida honra a esse Deus, sem ter a sensibilidade no coração para amar esse Deus, acima de todas as coisas, como o único digno de toda adoração e todo louvor. O que o texto de Isaías ensina para a gente é que nós nos tornamos como aquilo que adoramos. E ao longo de toda a Bíblia, se você parar e reparar, em alguns momentos, a gente vai ver que o povo se torna realmente como aqueles objetos que eles idolatram. Um outro exemplo, por exemplo, é quando o povo está ali no deserto e Moisés é levado para o alto do monte para Deus falar especificamente com Moisés ao povo, e aí o povo aqui que fica embaixo faz bezerros de ouro para adorarem. Vocês lembram da história? Os estudiosos vão dizer, eu falo que os estudiosos vão dizer realmente, tipo, você estuda, você vê essa parada, que alguns termos ali que falam do povo quando estava adorando aquele bezerro, começa a ficar igual aqueles bezerros mesmo. Então fala assim, esse povo se tornou obstinado e rebelde e tal. Parece que na linguagem hebraica é como se aquele povo tivesse ficado igual uma manada mesmo, igual aquele monte de bezerro que eles estavam adorando ali. Justamente corroborando isso que a gente está falando aqui essa manhã. Nós nos tornamos como aquilo que adoramos. A gente fica igualzinho a um ídolo se a gente começar a adorar esse ídolo. Algumas vezes, a minha esposa quer falar comigo. E ela já sabe que nem sempre eu presto atenção no que ela quer. Né, amor? Tipo assim, às vezes eu estou no celular e ela está falando um monte de coisa assim, eu não estou prestando atenção. Ela já sabe que tem vezes que eu não presto atenção. Aí ela para tudo. Ela fala assim, amor, olha para mim, olha no meu olho que eu vou falar. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando. E ela sabe que só assim eu vou prestar atenção no que ela está falando. Algumas vezes, eu e você somos capazes de olhar sem enxergar de fato. A gente é capaz de
E escutar, talvez, sem prestar atenção no que a gente está escutando. A gente é capaz, às vezes, de perder a sensibilidade no coração. Parece que a nossa mente não associa o que está acontecendo ali naquele momento. A palavra ensina para a gente que quando a gente idolatra alguma coisa, quando a gente não adora somente a Deus, a gente fica assim. A gente perde os sentidos básicos. A gente perde a visão, a gente perde a audição, a gente perde o sentimento e a gente fica como aquilo que a gente está idolatrando. Porque as pessoas se assemelham ao que adoram. As pessoas se assemelham àquilo que elas reverenciam, seja para a ruína ou seja para a restauração. E aí, lembrando aquela definição que eu falei no início, ídolo é tudo o que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Ídolo é tudo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Toda vez que a gente muda um pouquinho esse foco, a gente é capaz de adorar qualquer outra coisa. Para pensar uma pessoa que começa a adorar a sua carreira, que faz de tudo porque ela quer ter sucesso, ela quer ser bem-sucedida, e ela se entrega naquilo com toda a vida dela, ela começa a se tornar parecida com aquilo. Para pensar, quando alguém começa a depositar a sua confiança só no seu marido, ou só na sua esposa, ou só em alguém, ela começa a ficar muito parecida com aquela pessoa. Para pensar numa pessoa que confia nos seus próprios esforços, que acha que, eu vou estudar, eu vou correr atrás muito de uma coisa, etc. e tal, e ela acha que aquilo ali vai realmente ajudar ela a caminhar. Ela vai se tornando cada vez mais parecida com aquilo, que ela começa a idolatrar, que ela começa a reverenciar, que ela começa a colocar como um objeto principal da sua vida. Algo que ela vai percorrer com todo o amor dela, com todo o esforço dela, com toda a dedicação dela. E, infelizmente, pela natureza pecaminosa que a gente tem, a gente é capaz de idolatrar qualquer coisa. Mas é interessante que, da mesma forma que o povo idólatra de Israel estava se tornando como os deuses que eles estavam adorando naquele tempo, sem enxergar mais, sem ouvir mais, sem sentir mais, Isaías se tornou semelhante ao Senhor. Isaías adorava o Senhor. Isaías se encheu do Espírito do Senhor. O texto fala isso para a gente. Isaías se tornou justo, assim como Deus é justo. Ele foi justificado quando ele foi perdoado. Ele passou a ser a voz do próprio Deus para a nação. Isaías adorava o Senhor. Ele ficou cada vez mais parecido com o Senhor. Ele realmente passou a ter os seus sentidos em perfeito funcionamento. Ele ouviu, ele viu, ele sentiu como Deus sempre quis do seu povo, como Deus sempre quis dos seus filhos. Isso é o que Deus quer da nossa vida. Isso é o que Deus quer de mim, de você. E quanto mais a gente viver para a sua adoração, para a adoração do nosso Deus, como a gente foi criado para viver, mais a gente vai ser como Ele planejou, mais a gente vai ser livre, mais a gente vai ser feliz, mais a gente vai se sentir realizado, mais a gente vai se sentir completo, mais a gente vai ser cheio de paz, mais a gente vai ser como Ele é. Quanto mais nós adorarmos a Deus, mais nós seremos como Ele é. Nós nos tornamos como aquilo que adoramos, seja para a ruína ou seja para a restauração. É a segunda lição que esse texto traz para a nossa vida, é que o único digno de toda adoração é o Senhor. O único digno de toda adoração hoje é Jesus, é o nosso Deus, e a gente quer que Ele cresça nesse lugar. Um teólogo americano chamado Christopher Wright, no livro chamado A Missão de Deus, ele diz uma coisa que é muito interessante. O grande problema da idolatria é que ela obscurece a distinção entre Deus, que é o Criador, e a criação. Isso danifica a criação e diminui a glória de Deus. Ele diz o seguinte: o grande problema da idolatria é que a gente é capaz de esquecer que o único digno da adoração é o Senhor. Então ela obscurece o nosso entendimento e a gente começa a adorar outras coisas, como se fossem realmente deuses. O problema da idolatria é esse. A gente começa a achar que a criatura é digna de adoração. E nós estamos incluídos nisso, quando nós nos adoramos, ou quando a gente adora qualquer outro objeto que não seja o Senhor. E a gente acha, por exemplo, falando de idolatria, às vezes a gente lê a Bíblia, né, fala, isso é uma coisa
do tempo dos israelitas só, lá, 700 antes de Cristo, mais ou menos, Isaías surge ali e tal. Cara, mas isso acontece ainda hoje. Eu tenho um amigo hoje, século 21, que às vezes a gente sai para almoçar, ele sente o sol assim batendo, ele fala, aí Ben, porque fora, o nego não me conhece como Felipe, é Ben Simon, que é o meu sobrenome, né? Ele aí, Ben Simon, sente o sol, cara, é o astro rei. Sente essa energia, cara, do sol. O cara fala isso sério, porque ele acha mesmo. Ele acha que é bom, é uma coisa boa, sentir a energia do sol. Eu tenho amigos que acham que o horóscopo faz sentido, que perguntam qual é o signo, às vezes até dentro da igreja. Tem pessoas que eu trabalho no meu dia a dia que acreditam no pensamento positivo. E é assim, de verdade, não é brincadeira não, mas pensa assim, cara, pensa no que você quer de verdade. Pensa porque você vai alcançar aquilo. O universo vai conspirar a seu favor. Pensa em coisas boas, pensar em coisa ruim vai atrair coisa ruim. Existem pessoas que pensam assim hoje. O que isso é se não é idolatria? Por a gente ser pecador, a gente é capaz de prestar adoração, a reverenciar, a achar que faz sentido qualquer coisa que pareça trazer uma sensação de segurança. E lembra da outra definição? Idolatria é tudo aquilo que seu coração se apega, em que você confia como uma segurança definitiva. Tudo que tome o lugar de Deus como nosso objeto de desejo é um ídolo. Seja uma imagem feita de pedra, como no tempo aqui dos israelitas, ou de madeira, ou seja dinheiro, ou seja sucesso, ou seja nossa carreira, ou seja qualquer outra coisa. Tudo o que tome o lugar de Deus como objeto de desejo e que a gente passe a depositar a nossa confiança se torna ídolo. Se torna ídolo. No entanto, nós existimos para a adoração do nosso Deus. Nosso objetivo mais importante e principal é glorificar a Deus e sentir prazer na sua presença. Paulo escreve em Romanos, capítulo 11, verso 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja sempre a glória. Amém. É a palavra de Deus para a nossa vida. A palavra ensina para a gente que a razão da gente viver, a razão da gente existir, você só acordou essa manhã, você só está respirando agora no lugar onde você está sentado, seu coração só está batendo para que a gente viva para a glória de Deus. Se idolatria é quando a gente se apega, ou quando a gente confia em alguma coisa como uma confiança definitiva, então o que seria a verdadeira adoração? E aí tem um outro teólogo americano que fala uma coisa muito legal. Carl Trueman, ele escreve um livro chamado Imperativo Confessional, e ele diz, isso é adoração, atribuir a Deus o que é dele. Isso é adoração, atribuir a Deus o que é dele. Quando nós adoramos, nós atribuímos a Deus o que é dele. A sua glória, a sua majestade, o seu poder, todo o louvor. Quando nós atribuímos a Deus o que é de Deus, isso é adoração. Agora eu vou dar uma mudada rapidinho. Não fica achando que eu mudei do nada, não. Mas quando a gente vai ver o Novo Testamento, a gente vai perceber que os 4 evangelhos, o livro de Atos, depois até o Apocalipse, eles vão fazer eco a esse trecho de Isaías que a gente leu aqui nessa manhã. A gente vai ver que todos os evangelhos e Atos vão fazer uma menção a Isaías 6, versos 9 e 10. Depois, se você quiser anotar aí como referência, pode buscar lá. Mateus 13, 13, Marcos 4, 12, Lucas 8, 10, João 12, 39, Atos, capítulo 28, verso 25. Depois você pode ver. Mas eu queria ler agora rápido com vocês, João, capítulo 12, verso 37. Eu falei rápido, vocês querem que eu repita? Me perdoe, gente, eu queria falar, mas só para seguir aqui. Mateus 13, 13. Mateus 13, 13. Marcos 4, 12. Marcos 4, 12. Lucas 8, 10. Lucas 8, 10. Aí já abre aí agora João 12, 39, que a gente vai ler. Depois, se quiser anotar o de Atos, é Atos, capítulo 28, verso 25. A gente vai ler agora João, capítulo 12, verso 37. Depois a gente vai pular para o 39 até o 43. João 12, 37. João 12, 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele.
Jesus faz uma série de sinais, uma série de milagres, de maravilhas, mas muitos judeus olham aquilo e não creem nele. Aí pula, lá para o 29. Por essa razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, aí o texto que a gente leu essa manhã, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. E João vai fazer aí uma interpretação do texto. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. João vai dizer que Isaías viu Jesus no texto, no texto que ele mesmo escreve aí de Isaías. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. E olha isso, que coisa séria. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Vocês lembram que eu falei no início que toda vez que a Bíblia vai fazer menção a essa perda dos sentidos, isso é uma condenação de Deus contra o pecado da idolatria? Qual era a idolatria que estava aqui então no meio do povo dos judeus? Eles queriam a aprovação dos homens. Eles idolatravam isso com todo o coração. Eles preferiam a adoração dos homens, a aprovação dos homens, do que simplesmente falarem que agora estavam crendo em Jesus, que é o único Deus digno de ser adorado. Depois, naqueles outros textos que eu citei para vocês e dei referência aqui, você vai ver que o próprio Jesus vai usar esse texto de Isaías aqui para explicar por que ele falava por parábolas. Alguns discípulos, em um determinado momento, perguntam, Jesus, por que você ensina ao povo por parábolas? E aí Jesus vai citar esse texto aqui. É para que eles não vejam, é para que eles não sintam e eles não se convertam. E aí qual é então a idolatria a que Jesus está se referindo aqui? Aqueles judeus ali naquele momento estavam adorando a sua tradição, eles idolatravam a sua tradição, eles não queriam que Jesus chegasse trazendo uma novidade, alguma coisa que eles não estavam acostumados. E aí você já deve ter ouvido dos judaizantes, porque tem que lavar a mão antes de comer, porque era cheio de regrinha, cheio de tradição. E Jesus vai falar, cara, infelizmente, vocês agora não vão enxergar, vocês não vão ouvir, vocês não vão sentir com o coração de vocês e não vão ser curados, porque existe idolatria no coração de vocês. No Novo Testamento, a gente vê que Isaías continuou sendo lido e trazido como julgamento contra a idolatria. Porque o único a quem a gente deve prestar a nossa adoração hoje é Jesus. O único que deve receber toda a adoração hoje é Jesus. O próprio Deus encarnou. E os homens continuaram querendo adorar aos próprios ídolos criados. Em vez de honrarem a Cristo, entregarem adoração a Jesus, de o adorarem e o reconhecerem como o Messias, era mais importante a aprovação dos homens, era mais importante a tradição, ainda que alguns tivessem crido. E Jesus vai usar Isaías também para trazer juízo para aqueles judeus do seu tempo. Adoração é atribuir a Deus o que é dele, toda a glória, toda a honra, todo louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. O único que é digno da nossa adoração é o Senhor, é Jesus. E aí quais são as aplicações disso para a nossa vida? Não adianta nada a gente falar esse monte de coisa e falar, tá bom, mas onde você quer chegar? Em primeiro lugar, se a gente não tem adorado somente a Jesus, a gente deve se arrepender imediatamente. Irmão querido, se a gente não tem adorado só Jesus na nossa vida, a gente precisa se arrepender o quanto antes. Como a gente viu aqui com esse texto, a nossa idolatria leva a gente a ficar cada vez mais parecido com os objetos aos quais a gente presta culto. Se eu e você não temos adorado somente a Jesus, a gente corre o sério risco de ficar como seres inanimados, sem audição, sem visão, sem coração. Por isso, muitas vezes, a gente acha que Deus não está falando com a gente. Se Deus não tem falado com a gente, existe o sério risco de a gente ter idolatria no nosso coração, por alguma coisa. Nessa manhã eu queria te convidar a refletir. Se você tem adorado realmente a outras coisas além de Jesus,
Querido, eu falo isso com muito temor, sabe? Porque eu refleti também nessas coisas. Pensa um pouco nisso, enquanto eu falo aqui. Você tem adorado algumas outras coisas na sua vida, no seu dia a dia, além de Jesus? Você tem dado honra, você tem dado seu tempo, você tem se entregado por outras coisas que não sejam Jesus, ainda que você faça outras coisas que não tenham a ver necessariamente com a igreja, mas tudo na sua vida tem sido para Jesus, por Jesus. Se isso tem acontecido, até porque o nosso coração ele é inclinado a adorar várias outras coisas além do único que é digno da nossa adoração, mas a gente precisa se arrepender. Isso é urgente. Isso é urgente. Isso é urgente. As pessoas se assemelham àquilo que elas reverenciam, aquilo que elas adoram, seja para ruína ou seja para restauração. A semelhança com os ídolos do mundo nada mais é do que a consequência do pecado da idolatria. O povo de Israel se assemelhou ao que reverenciava, e isso levou à sua ruína espiritual. Isso destruiu com o povo. Mas no final do trecho de Isaías, do verso 11, em seguida, existe uma nota de esperança. Porque Isaías tem esse momento, Isaías é perdoado por Deus, e aí Deus vai falar, então vai agora e fala a esse povo, isso que a gente leu, dá essa condenação. E aí Isaías vai e pergunta, Senhor, até quando? Até quando então o povo vai ficar sem ouvir? Até quando o povo vai ficar sem enxergar? Até quando o povo vai ficar sem sentir? E aí o Senhor fala, até que as cidades estejam em ruínas, até isso e aquilo, até isso e isso outro, mas... E aí a gente tem um Deus que é muito gracioso, cara. A gente tem um Deus que tem uma graça que é inexplicável, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. E é aqui que João vai dizer que Isaías viu Jesus na sua glória. Isaías, o remanescente de Israel no Antigo Testamento, os crentes na igreja primitiva se assemelharam ao que reverenciavam a Jesus para a sua restauração. E essa é a nossa esperança. O próprio João fala, isso que eu acabei de falar, quando ele interpreta o texto de Isaías, que Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele. O único que pode abrir os nossos olhos para enxergar, os nossos ouvidos para ouvir, o único que pode fazer com que o nosso coração sinta é Jesus. É Jesus. Só Jesus pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Só Jesus pode fazer isso e Ele quer fazer isso com a sua vida, com o seu coração. Então, se a gente tem vivido distante, se a gente tem cometido o pecado da idolatria, seja qual for o ídolo, se a gente não tem confiado unicamente em Jesus, a gente precisa se arrepender imediatamente. A gente precisa se arrepender. E a segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para entregar a adoração ao único que realmente é digno dela. A gente precisa fazer de tudo para entregar a adoração ao nosso Deus. Só Jesus pode dar para a gente ouvidos, olhos, boca, coração, para que a gente seja vivo realmente. E Ele tem feito isso com muitos de nós aqui, com muitos que têm se apaixonado por Jesus, que têm se dedicado pelo reino. E só assim a gente pode adorar o único que é digno de toda adoração. Se você tem sentido o seu coração arder aqui nesses dias de retiro, é porque o Espírito Santo de Deus já tem se manifestado na sua vida, já tem falado com você de uma forma pessoal e Ele quer fazer mais. Realmente a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Então a gente deve buscar cada vez mais o nosso Deus para a gente se assemelhar de uma forma cada vez mais intensa a Ele. Lembra que eu falei no início, para a gente relembrar o tema do retiro, que Ele cresça. E essa manhã a gente está falando que Ele cresça com a nossa adoração. Se a gente quer que Jesus realmente cresça, se a gente quer que Ele realmente seja mostrado ao mundo, a gente deve entregar a nossa adoração somente a Ele, porque nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. E quanto mais a gente adorar o nosso Deus, mais a gente vai se tornar semelhante a Jesus. E assim o mundo vai conhecer o Jesus que salvou a nossa vida, que transformou completamente a nossa história.
Faça tudo o que tiver ao seu alcance para entregar a adoração ao único que realmente é digno dela. Eu quero concluir, queridos, essa manhã. A gente está falando sobre viver para que Jesus cresça com a nossa adoração. Se a gente se torna como aquilo que a gente adora, então quanto mais a gente adorar Jesus, mais a gente vai se tornar como Ele. Com certeza, vivendo como Jesus, Ele vai crescer, Ele vai receber a glória, a honra, e muitos vão conhecer. Muitos vão o conhecer. Isaías foi usado por Deus no seu tempo para trazer a sentença de Deus contra a idolatria de Israel. Jesus, um pouco mais para frente, usa a mesma passagem para trazer juízo para os idólatras do seu tempo. A gente sempre vai ter idólatra. Sempre vai ter idólatra. Esse texto é útil para a nossa vida hoje, porque existe uma esperança. Existe uma esperança. Jesus pode e quer transformar a sua vida. Ele quer te dar olhos que enxergam. Ele quer te dar corações que sintam. Ele quer te dar ouvidos que ouvem. Ao que você tem se dedicado? Ao que você tem se assemelhado, se você refletir na sua vida? Com o que você tem se tornado parecido enquanto os seus dias passam? A gente tem se tornado semelhante a algum elemento desse mundo, alguma coisa criada, ou a gente tem se tornado cada vez mais semelhante ao Criador, ao único Deus, a Jesus, o digno da nossa adoração. Jesus pode realmente e deve crescer com a nossa adoração. Amém? Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eu queria chamar aqui a galera que vai tocar. A gente vai fazer um momento agora de adoração a Deus, sem banda, sem nada. Mas eu queria pedir que você levantasse, ficasse de pé, enquanto a gente canta, que é uma das formas de adoração que o nosso Deus pede de nós. Eu queria pedir que você realmente agora, com o que foi falado, que você entregasse a sua adoração de forma sincera, reverenciando o nosso Deus, que é o único digno da nossa adoração. Vamos adorar de verdade, querido, com toda a tua vida, com todo o seu coração. A gente está aqui nesses dias para isso.